boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, gente, vamos lá. Começar. Primeiro, quebrar um pouco de gelo aí, me apresentar, tentar fazer um elo, né, com o RoadSec. Meu nome é Manuel. Já fui previamente apresentado aí, né? Sou gerente de Data Science da SIC. A SIC é a dona da Cato. Além da Cato, a SIC tem mais vários outros sites de emprego, né, ao redor do mundo. Ela é sediada na Austrália e tem também no México, no Sudeste da Ásia, China. E eu vou falar um pouco mais sobre como que funciona, né, por baixo dos panos, o algoritmo da busca. E eu queria convidar vocês para me interromper, caso vocês tenham curiosidade, porque estou tentando trazer um tema que não tem tanta relação direta com segurança, né? E vai me ajudando a ver, assim, se vocês tiverem curiosidade, como funciona a parte de segurança de uma parte ou outra, eu vou tentando trazer. Então, hoje a gente vai falar sobre utilizando a inteligência artificial na busca de empregos, né? Contar um pouco mais como funciona a busca, o algoritmo por baixo da busca da Cato, um trabalho super legal que a gente fez aí, com a Cato. Começando explicando, né, qual a missão da SIC, da Cato, né? Da SIC é ajudar as pessoas a, né, se realizarem, as empresas a serem produtivas, ajudar o Brasil. A Cato, né? Desculpa, a Cato, essa missão da Cato. A Cato realmente tem uma participação efetiva, né, assim, social no Brasil, né? Todo mês são umas 4.000 contratações que são efetivadas pela Cato. Essa situação no Brasil em 2018, né, assim, e o papel da Cato, né, nesse problemão. Vou pegar aqui, 2019, desculpa, mas, né, só para mostrar o tamanho do problema que a Cato tenta resolver. Aí a gente vai para a parte da busca. Essa é a cara da busca. Então você digita ali a palavra-chave, o cargo que você está interessado. E aí a importância da busca internamente, né? Então a busca é responsável, porque tem vários produtos da Cato. Um deles é a recomendação, né? Você acabou de entrar no site da Cato, de cara você mostra tipo, uma recomendação, que é tipo um crachazinho, não sei quem já viu aqui, que mostra a sua foto, como se estivesse assistindo um crachá da empresa, uma descrição da vaga. Esse é um produto. A busca é outro. E a busca é responsável por quase metade das ações, né, de pessoas mandando currículo para a empresa, que a gente chama de aplicações, e recrutadores fazendo contato com os candidatos. Então, a busca é muito importante, né, para a mecânica, para o funcionamento da casa. Seguindo adiante, então, nosso objetivo para a busca, né, é como auxiliar os usuários a encontrar seus objetivos através da busca. Então, tem 3 pontos que são muito importantes aí. O primeiro é entender, então ouvir, né, para escutar, né, observar, entender o que o cara quer dizer. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai explicar mais detalhes mais para frente, mas é fazer um query understanding, que a gente chama, que é entender o que o cara quer. A gente vai mostrar com mais detalhes aqui na frente. Agora, de novo. Aí, só para mostrar, né, o tamanho do problema em volume de dados, né? Então, enfim, que ele não está correto não, primeiro. São 7 milhões, né, de currículos que estão na Cato, são 80 milhões de visualizações de vaga, 10 milhões. Imagine que esses 30 são os números da SIC, né? Desculpa, né? Aproveitei isso que a gente fez, né, na apresentação. Então, esses são os números da SIC e eu vou trazer os números da Cato. A Cato, né, são 7, não são 30 milhões de currículos, não são 65 milhões de applies por mês, são em torno de 14. Então, mas é muita coisa, é muito tráfego, né, que passa pela Cato todo dia, muita gente procurando emprego. Só para falar, e o problema da busca é isso, assim,
volume de requisições da busca por dia é muito alto. Então, a solução que você faz, né, de parte, né, da busca tem que ser muito rápida, né, para suportar o tráfego, um grande tráfego. Então, vamos lá, né, explicando um pouco mais, né, o funcionamento da busca. A busca utiliza inteligência artificial. Fazer um preâmbulo rápido aí, né, da minha visão de inteligência artificial. Então, inteligência artificial é a gente, né, tentando ensinar as máquinas, né, a pensar, né, a fazer, resolver tarefas de forma inteligente, né? Então, a gente ensina o que é inteligência, o que é resolver de forma inteligente. Então, né, a visão disso é as máquinas serem capazes de reproduzir o comportamento e raciocínio humano, né? Eventualmente até generalização, coisas, né, mais amplas, associações, né? É um problema mais complexo, mas hoje, né, a gente normalmente resolve problemas de predição, classificação muito bem. Vou explicar um pouco mais. Então, machine learning, né, um termo buzzword, todo mundo escuta, né, com bastante frequência, tem muito vínculo com segurança, né, dá para usar machine learning para aprender, para ensinar, automatizar, né, ou até mesmo para trazer insights para você fazer a ação do entendimento dos dados, né. Então, machine learning é uma abordagem particular de inteligência artificial. Tem outras também, né? E o que significa, né, machine learning? Basicamente, voltando lá, né, para a escola, né, para o segundo grau, é basicamente você tentando ensinar a máquina a construir uma função. Então, você tem lá o eixo X, o eixo Y, o eixo X são os dados que você informa para a função. Lembra lá do fx, né? Igual a x mais cx2, por exemplo, né? Então, o eixo x são os valores de entrada da sua função, né? Está lá em cima ali, esses bloquinhos lá. Você passa por uma função e sai uma saída, né? Então, machine learning parece um negócio cabeludo, mas basicamente, né, se trata de encontrar uma função que mapeia seus dados de entrada para uma saída esperada, né? Então, é interessante pensar que ele parte do pressuposto que você tem um conhecimento prévio, né, que são os seus dados que você, né, vai utilizar para ser usado como saída esperada. Então, vamos supor, eu quero começar a usar machine learning num site e você não tem dados de clique, por exemplo. Então, você não tem dados de feedback explícito do seu usuário, então dificilmente vai ser difícil de você ensinar uma máquina qual é o comportamento esperado se você não grava, não traqueia, né, o comportamento esperado, seja o que for, clique, apply, contato, né, a importância de registrar esses dados. Então, basicamente, eles tentando simplificar a visão de machine learning, porque ela parece uma coisa muito complexa, né, é basicamente isso, né, um algoritmo que tenta encontrar os hiperparâmetros que mapeiam seus dados de entrada para uma saída esperada. Seguindo, então, né, o objetivo, né, da busca era principalmente aumentar os contatos, entregar valor para os candidatos. Então, a gente não quer simplesmente aumentar as ações de gente mandando currículo sem resposta. A gente quer aumentar o número de, né, applies qualificados, que a gente chama assim, né, um apply que é seguido de um contato do recrutador. Então, a gente também quer reduzir busca sem resultados, a gente quer reduzir o esforço, né? Não tem que fazer muitas buscas para você achar uma vaga interessante, aumentar a satisfação, né, dos usuários, encontrarem vagas interessantes e no final, né, esse é o nosso grande objetivo, né? Tentar fazer o casamento, né? O casamento dê certo, que é a contratação. Então, a nossa solução de busca se baseia em 4 pilares principais, que a gente chama de busca semântica,
que é o entendimento da query, o bias da recência, que é muito importante. Então, né, a título de curiosidade, assim, tem gente que usa a carta assim, 10 vezes por dia. O cara entra de hora em hora, tipo, vendo assim, chegou vaga para mim, chegou vaga para mim. Então, a recência é muito importante para esse cara. Tipo, as vagas que o cara não viu ainda, tem que estar lá no topo. Né? Personalização, então, um cara que fez uma query e ele é. A gente vai explicar isso com mais detalhes na frente. E a mudança, entender o contexto, né? A gente vai explicar também. Que muda ao longo do tempo. Então, esse é o quarto pilar. Então, começando, né, explicando um pouquinho aí da parte semântica. Então, antes de fazer a busca, né, a gente precisa entender o que o cara quer. Né? Então, naquele exemplo ali, a gente tem um cara digitou, né, vagas em Chapin, que é uma cidade, para software, engenharia, fez um typo, /Linux. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é aplicar algoritmos para conseguir reconhecer 12 tipos de entidade no texto, na query. Então, a gente consegue ver, tipo, Chapin, uma cidade, primeiro a gente faz todo o tratamento de texto, correção, tipografia, como é que fala, lematização, retirar, retirar, plural, aquelas coisas todas, para poder fazer os casamentos, né, dos índices. E aí, por exemplo, o Forster vai virar software engineer, casamento de palavras compostas, né, várias coisas aí. Mas o ponto aí, na busca semântica, é reconhecer as entidades. Então, software engineer é o quê? É um carro. Linux é o quê? É um skill. Né? Chapin é uma cidade, vagas não é nada. Precisa ser alguma coisa. E hoje a gente consegue. Você não precisa apontar o que é cada coisa na busca da carta. Você pode simplesmente falar como se fosse no Google, né? Abertamente. A gente reconhece nome de empresa, cargo, nível hierárquico, área profissional, indústria, um monte de entidades usando inteligência artificial. A gente vai explicar um pouco mais para frente aqui. Esse é o algoritmo por baixo para poder fazer o reconhecimento que é das entidades. Aí estão as principais entidades que a gente reconhece. Aí tem como se fosse um pipelinezinho, né? A gente usa o Solr, então isso é um plugin do Solr que a gente fez in-house para poder fazer esse processo. Então, a forma como a gente coloca inteligência na busca é através dos plugins do Solr. Então, a gente faz plugins customizados para fazer o que a gente quer. Então, tem desde aquele prazo que eu falei, né, de pré-processamento do texto, fazer a normalização dos dados, até mesmo a parte de fazer o parser, fazer o reconhecimento. Tipo de curiosidade interessante, né, a gente faz um parser de trás para frente, para conseguir reconhecer palavras compostas. Aí tem um exemplo, né, outro exemplo, primeiro passo, pré-processamento, segundo, identificação das entidades, a classificação, e depois falar se ela é aditiva ou conjuntiva, porque se você coloca ou um AND, a gente tem que ser capaz, né, de reconhecer se aquela entidade ela é aditiva ou ela é, né, um ou, né, conjuntiva. Então, seguindo o segundo pilar, então esse aqui foi o primeiro pilar, né, que é a busca semântica. Uma coisa interessante de falar, a gente vai falar mais pra frente, mas qual que é a atividade, né, de reconhecer os textos? A gente pode fazer várias coisas. Uma delas é o terceiro pilar, que é reduzir o número de buscas sem resultados. A gente vai falar isso melhor. Mas então o segundo pilar é como conciliar, né, vários interesses. Então, você tem a relevância, você tem a novidade, você pode ter uma vaga que é mais relevante do que uma nova. Como conciliar, né, essas coisas na hora de apresentar o resultado final para o usuário. Mas, né, sem dúvida, os usuários estão interessados em coisas que são novas, né, coisas que tem um recrutador, de repente, né, na mesa dele lá do outro lado, né, olhando os currículos. Então,
recência é muito importante. Porque a gente fala, né, que isso, né, que a gente, diferente da busca tradicional, né, que ela é unidirecional, então você tem um usuário, por exemplo, num e-commerce, né, está interessado no PlayStation, sei lá, né, um produto de um e-commerce. Então o usuário está interessado numa lista de itens, é uma busca unidirecional. No nosso caso, é uma busca bidirecional, porque o usuário está interessado no item e o item tem que ficar interessado no usuário também. Então, né, traz a vaga, tem um recrutador que gostar de você. Então, é o que a gente chama de interesse mútuo, que a gente leva em conta, né, quando a gente lida com recência. Aqui explica um pouco, né, bem plural, o algoritmo por baixo de como que a gente lida com né, concilia recência e relevância, né? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque eu acho que, né, para tentar ir nos pontos que eu vejo mais relevância para o fórum. O terceiro pilar é personalização. Então, pensa nisso, assim, um cara digitou financeiro na busca. Só que o cara ele é um supervisor, ele é um assistente, ele é um estagiário, né? A gente consegue saber isso pelo currículo do cara. O cara não precisa informar a gente na busca. Então, pelo currículo, a gente vê, né? O cara é estagiário, retorna vagas na área de finanças, né? Para aquele público. O cara é um supervisor, diretor, não sei, né? Tipo, a gente vai retornar vagas para aquele público. Então, na personalização, isso é muito interessante, assim. Então aqui está, né, uma das principais partes do machine learning, assim, que a gente tem, né, vários sinais, e cada sinais, né, se decompõe em um grupo de features, onde a gente tem que levar em consideração, né, o interesse dos dois lados. Então, vamos supor, salário. Eu tenho que entender quanto a mais que um recrutador está disposto a pagar, né, para uma pessoa, naquela vaga, e quanto a menos que um candidato está disposto a receber. Então, para cada um desses sinais, você tem que entender os dois lados, né? Localização, né? Quanto, né, longe que um cara está disposto a ir para trabalhar, quanto longe que um recrutador, uma empresa está disposto a topar que o cara chegue atrasado, né? E por aí vai, né? De skill, né? Experiências, né? E no final a gente informa para uma inteligência, né? Para um modelo, para uma função, um conjunto de parâmetros e ele retorna para a gente o quê? Um score. Esse score é como se fosse a chance de casamento, né? De interesse dos dois lados. E aí é muito interessante a gente pensar assim, qual que é a saída esperada, né? Então, o que eu informo na hora de treinar o meu modelo, né? Então, a saída esperada é um apply, que é um cara mandando um currículo para uma empresa, seguido de um contato. É um recrutador, né, mandando mensagem para o candidato, convidando para uma entrevista, né? Então, a gente usa por baixo um classificador multiclasse que tem vários pesos. Então, se você for pensar, são dois passos. O primeiro passo é o cara mandar um currículo para uma empresa. E o segundo passo, o recrutador manda fazer um contato com o cara. No primeiro passo, o cara pode gostar ou não gostar. Então, o cara pode aplicar ou descartar. Então, você tem que ter os dois lados. Aí está a importância de ter feedback negativo. Porque se você não grava, se você não trateia dados negativos, na hora de treinar seu modelo, ele não vai saber separar o que é bom e o que é ruim. Então, olhando só para a perspectiva do candidato, é importante você ter dados de apply e descarte explícitos. Então, se você for entrar no site da casa, você vai ver lá, tipo, tem lá o botão, né, aplicar, e tem o botão descartar, que é justamente para a gente registrar os dados, né, de feedback negativo, para a gente conseguir aprender o que é bom e o que é ruim para aquele cara. E do outro lado, a mesma coisa. Você tem que ter o dado positivo e negativo de contato e rejeição, que a gente chama.
né, para conseguir. Então, na hora de treinar o modelo, a gente treina um modelo multiclasse, onde a gente tem essas 4 classes, que é descarte, aplicou seguido de contato, aplicou seguido de rejeição. Né, e com isso o modelo consegue aprender quais são os hiperparâmetros, né, que mapeiam, que montam uma função que aumentam as chances do nosso objetivo, que é o apply seguido de contato. Vamos embora? Aqui explica um pouco mais do processo, né? De algumas partes, de expansão dos resultados. E aí a gente vai para o quarto pilar. O quarto pilar a gente chama também de busca adaptativa, que é você conseguir adaptar a busca a uma mudança de comportamento. Então, vamos supor que o cara publicou, o candidato, né, publicou um currículo na carta de motorista de moto, de entregador, né? E, pô, tá aplicando lá e tal, fez vários applies, aí ao longo do tempo ele muda. Por exemplo, tira a carteira de motorista de caminhão e começa a aplicar para outras vagas que não tem no currículo dele. Nenhuma informação que fala que ele está interessado em vagas de motorista de caminhão. A gente vê, pelo comportamento dele, que ele está aplicando para vagas que tem, né, essa característica de motorista de caminhão e aprende, né, o que o cara quer. Então, é muito interessante, assim, se a gente fizer uma analogia com o matching de pessoas, né, que é um problema muito análogo, assim, né, Tinder, né, entre outros, assim. Você tem, há muito tempo atrás, antes de existir, né, tal, tecnologia, direito, assim, tipo, como que as pessoas faziam tratamento de pessoas, né? Você respondia 2 formulários, né? Um formulário era quem é você, né? Como você é, então, e outro formulário era o que você quer, como que é, descreva a pessoa que você, né, gostaria de ter, né, teria match com você. Então, o currículo descreve muito o que você é, né? E o comportamento descreve o que você quer, que é a segundo formulário. E as 2 coisas são importantes, né? Você tem que entender o que o cara quer. E muita coisa que o cara quer só está na cabeça do cara. Ele não formou no currículo, é muito difícil, né? Todo mundo passa por isso, assim, na hora de escrever um currículo, o que eu coloco, que palavra que eu coloco, né? O que é importante para esse recrutador. Então, o comportamento ajuda a cobrir esse gap, assim, né? O que não foi dito, né? Aparece no comportamento. Então, isso a gente chama de busca adaptativa. Aqui explica um pouco como que a gente faz essa busca. Então, a gente usa os applies, né, os dados de candidatura. Então, se tem uma mudança nas características dos dados de candidatura ao longo do tempo, né? Se antes era Osasco, salário 2.000, passou a ser Barueri, graduado. Então, às vezes sinal que o cara terminou uma universidade, né? Então, antes ele estava no high school. Então, a gente consegue pegar esse tipo de coisa pelo comportamento. Aqui mostra, né, a solução, uma visão muito próxima do Scholar, assim. Então, em termos de indexação, todos os pré-processamentos que a gente faz para deixar as vagas dos currículos, né, prontas com os dados para serem cruzados. E do outro lado, em termos de busca, né, o que a gente faz para fazer esse casamento. Então, tem vários pontos, né, todos aqueles pilares estão mapeados aqui, de alguma forma, né, como eu falei lá, a recência, ali embaixo do score é a personalização, e por aí vai, né, são detalhes mais técnicos. Antes de falar aqui, tipo, o antes e depois, né, do Barroso, tem uma coisa interessante também de falar que não está aqui, que é, voltando no primeiro pilar da busca semântica, que a gente reconhece as entidades, né? Então, nesse exemplo aqui, né, vaga de developer. Então, a gente reconhece essa entidade, developer é o quê? Developer é um cargo. E qual que é a utilidade de reconhecer essas entidades? Uma das utilidades é conseguir expandir a consulta. Então, que é para endereçar aquele problema das buscas sem resultado.
Então, imagina que quando você faz uma busca por developer, por baixo a gente está descobrindo que developer é um carro e a gente tem duas abordagens para expandir sua consulta. Uma é baseado em tesauros, você pega tipo, outros carros que são sinônimos a developer, né? São parecidos, então programador, engenheiro de software, não necessariamente são a mesma coisa, mas são parecidos, né, semanticamente. A outra forma é usando os dados de comportamento. Então, quem aplica em vagas de cargo developer também aplica em vagas de quais cargos? Então, a gente chama de relacionados. Então, às vezes, você vai ter cargos de outra área que não são sinônimos, mas que são relacionados. Então, o cara pode aplicar para a vaga de DBA, pode aplicar para a vaga de data science, pode aplicar para, né, para vagas que são relacionadas do comportamento que faz isso para a gente. Né? Público que gosta de, né, que usa esse termo, também outras vagas que são interessantes para ele. Isso ajudou pra caramba a reduzir o problema de busca sem resultados. E a gente vai aqui então, antes da gente colocar a inteligência artificial e depois, o que aconteceu? É interessante esses números, então a gente fez teste AB, né, para medir os resultados. A gente aumentou em 4% o número de feedbacks positivos, indo do recrutador, né, então aumentou o engajamento, mais gente, né, falando com os candidatos, aumentou. Aí você for ver isso na carta como um todo, tá? De cima. Se você for só na busca, a gente reduziu lá 27% busca sem resultado, né? Foi muito bom, assim. Muita gente que antes tinha experiência de fazer uma busca, ter uma página sem nada, agora, né, tem resultados, né, sinônimos relacionados. Aumentou o engajamento do lado do candidato, né, os contatos do lado do computador. Então, esses foram, né, os principais resultados alcançados, né, por esse trabalho. Então, é isso, assim, quis trazer aqui hoje para vocês um pouco mais dos bastidores, né, do que acontece por baixo da busca da carta. E estou aberto assim, para qualquer curiosidade que vocês tenham, que vocês queiram saber, né, sobre a CAPO, sobre o funcionamento da busca, sobre alguma outra coisa, a parte de segurança. Então, assim, né, hoje o nosso time, né, a gente não trabalha só para a CAPO, a gente trabalha também para vários outros sites de emprego, a gente parte da SIC. Então, nesses 6 anos que eu estou na SIC, a gente teve várias experiências interessantes, fazendo trabalhos semelhantes a esse para outros países também. A gente tem um time, né, tentando amarrar aqui para a parte de segurança, a gente tem um time de infraestrutura, de DevOps, né, que ajuda a gente a cuidar, né, da infraestrutura. A gente tem um time de data science, ao todo são 100 pessoas, né, na nossa área de inteligência artificial global. São, né, 60 data scientists, né, não sei os números precisos assim, mas vários engenheiros de machine learning, né, vários engenheiros de operação para cuidar da parte de infraestrutura. Na parte de segurança, vamos pensar, a gente usa muito o API, né, para integrar soluções, fazer soluções modularizadas, que a gente usa para cá, usa para o México, né, para outras empresas do grupo. Então, e aí tem várias vulnerabilidades, né, de segurança que a gente sabe, que a gente viu aqui com o Fernando, né, então a gente está sempre atento, desde a vulnerabilidade do Linux, então manter, né, Linux pesado, até da API. Então, quando é server-server, né, a gente usa HTTPS mais uma criptografia, né, assimétrica. Quando é server-client, né, quando é tipo o app fala direto com a nossa API, aí a gente usa uma segurança mais forte. Assim, né. Quando é server-server, é um pouco mais difícil de, né, fazer um ataque do homem no meio.
mas estamos, né, também bastante atentos, né, a segurança lá, então acho que é isso. Deixar.